Retornamos. Caro telespectador, você está lembrado a pergunta que eu fiz e eu vou fazê-la novamente. Como ele já havia comentado a respeito das vantagens do Ministério Público, então eu emendei essa pergunta no sentido de saber se há alguma tendência dos jurados votarem a favor da acusação. E pedi também que ele citasse, não é, um exemplo. E agora, doutor Birajara? Na realidade, pela violência e pela banalização da vida humana, a sociedade ela já entra, os jurados por serem sociedades, eles já entram com a tendência de condenarem. E o advogado precisa mostrar aos jurados que, na realidade, aquele rapaz que está sendo julgado ou não cometeu do jeito que a denúncia está acusando, do jeito que a sociedade está lhe acusando. Mas isso sempre de acordo com as provas dos autos. Sim, de acordo com as provas dos autos. Mas como dizia o doutor José Parada Neto, na realidade, promotores de justiça e advogado, eles olham a mesma moeda. Meu grande amigo, Parada Neto. E é maravilhoso esse caminho. E ele, na realidade, ele coloca que o advogado e o promotor de justiça, eles olham a mesma moeda, só que um olha a cara, um olha a coroa. Então, a interpretação da prova, na realidade, ela tem que ser passada isso claramente para os jurados. Mas que há uma tendência hoje de condenação, sim. Principalmente se o crime é de mídia. Porque a mídia hoje, alguns programas que nós temos aí sensacionalistas, eles não abordam na realidade, eu já tive 2, 3 casos de sensacionalismo, 2 pela defesa, 1 pela acusação, e a gente percebe que a imprensa te dá muito mais abertura quando você está do lado da acusação. Quando você está do lado da defesa... Eu tenho uma pergunta nesse sentido aqui. Porque a imprensa realmente ela não facilita a vida do advogado. Então o jurado ele já chega com aquela história na cabeça que seria o que a mídia lhe passou. Né? Então a tendência de acusação é muito grande. Quer dizer, então, que há a consciência de que em casos de grande repercussão, a mídia pode prejudicar a defesa. Vamos colocar que na maioria das vezes, sim, ela prejudica a defesa. Na maioria das vezes? Na maioria das vezes. Há algumas tendências, por exemplo, nesse último caso que eu atuei como assistente da acusação, a mídia abriu muito espaço para a defesa. Abriu muito espaço também para a defesa. Né? Então, a crítica aí ficou algo que meio que empatado. Mas em um outro caso, que ficou famoso, que foi o meu cliente, infelizmente, numa briga de trânsito lá da Praça Pan-Americana, acabou atingindo e matando uma menininha que estava deitada no banco de trás. Sim. Eu não tinha quase nenhum acesso à mídia. Eu tinha que implorar para poder entrar na mídia e trazer um pouco a minha versão de como ocorreram os fatos. Né? Os fatos colocados, na realidade, era único e exclusivamente o que a acusação falava. Mas me diga uma coisa, meu caro Birajara. Você não acha que a versão antecipada, digo a versão antecipada no seguinte sentido, você fazer um comentário sobre o fato crime pela televisão, dar um comentário técnico para que o telespectador possa ter conhecimento. Então, na minha visão, é uma antecipação que o advogado faz, não é? Que ele, ao tentar explorar esses fatos no tribunal do júri, já há um prejuízo para a defesa. Eu não sei o que você acha. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho assim, o advogado, na realidade, o espaço que a defesa pede, na realidade, não é apresentar sua versão e sua tese por completo. Mas, na realidade, é mostrar um pouco para a sociedade que a história não é como a mídia está passando. Porque se a mídia passasse, apenas divulgasse uma notícia, mas não tivessem esses jornalistas sensacionalistas que eles aumentam um pouco e eles dão a sua opinião própria, e aí você tem pessoas que são extremamente apaixonadas por eles, então acreditam fielmente no que eles estão falando, né? Então aí você nesse caso que eu citei aí da Praça Pan-Americana, teve um jurado que ele chegou e falou, no final de toda a votação, ele chegou para mim e falou, doutor, se eu votasse a favor do senhor, minha mulher não deixaria eu entrar em casa. Meu Deus do céu. Entendeu? Então, por este motivo que a gente, quando o caso existe uma repercussão no caso e não existe uma abertura para a defesa, eu acho que há um prejuízo sim e o jurado já chega com uma tendência muito forte de condenação. Muito bem. Então, eu gostaria que você me respondesse se você entende que é uma vantagem o advogado contratado, né,
pelo acusado, falar depois do Ministério Público no julgamento pelo Tribunal do Júri. Com certeza, com certeza. Isso é uma das vantagens que o advogado tem e ele tem que saber utilizar. Ele não pode, na realidade, na tréplica, inovar sua tese. Não pode. Ele tem que manter a mesma tese que ele manteve na primeira fala dele. Mas ele pode guardar alguma prova. Esse particular que eu gostaria que você desenvolvesse, porque o telespectador não tem conhecimento desta, não é novidade, desse fato. A sustentação da tese inicial, na fala da defesa, ela deve ser mantida na tréplica. Deve ser mantida. Não é isso? Ela tem que ser mantida. Da mesma forma, a réplica que é a do Ministério Público. Sem dúvida. O Ministério Público, na realidade, ele pode inovar, podendo até solicitar, depois da fala do advogado, até uma exclusão de uma qualificadora. Ele pode mudar a opinião dele, não há problema nenhum. Mas não seria justo para o Ministério Público se a defesa viesse com uma tese nova, na realidade, na tréplica, porque não teria tempo para o Ministério Público rebater essa nova tese. Porque seria uma surpresa, né? E ele não teria tempo, ele não teria como rebater essa tese, ele não tem mais horário para poder rebater essa, então não seria justo. Mas se o advogado souber utilizar, na realidade, isso é muito de momento, por isso que eu falo que o júri é extremamente dinâmico e o advogado tem que estar preparado, porque também se o advogado de repente deixa a melhor prova dele para a tréplica, o Ministério Público percebendo isso, encerra a fala dele e não vai para a réplica. E aí o advogado deixou de mostrar aquela prova maravilhosa esperando para o último minuto. Eu acho, se você tem razão. Então entenda, caro telespectador, isso é muito importante. A tese, cada um tem a sua tese. Não é? E o advogado já entra para o julgamento no tribunal do júri do acusado que ele vai defender com uma tese. E essa tese não pode ser modificada na tréplica. Ele não pode apresentar uma novidade. Aquela história, por exemplo, que nós já ouvimos e já tomamos conhecimento de um júri que houve aqui em São Paulo, que os advogados quiseram pegar o Ministério Público de surpresa e apresentaram na tréplica uma novidade que nem estava nos autos. Tanto é que o julgamento foi anulado. Você tem que ter 3 dias antes de mostrar tudo que você... É diferente do júri americano. No júri americano você fica esperando abrir a porta ali para aparecer uma prova, uma testemunha nova. É a surpresa. É a surpresa, mas no júri brasileiro ninguém pode ser pego de surpresa. A nossa legislação é dessa forma, não é? Sem dúvida. Como diz muito bem o doutor Ubirajara, diferente do americano, do júri americano, que ele apresenta uma testemunha, não é? Que vai solucionar o caso. Ou senão, um precedente que ocorreu há muito tempo atrás. Não é verdade? Porque são os princípios. Lá trabalha-se com princípios. E aqui não. Doutor Ubirajara, qual é a vantagem do advogado em conhecer a verdade real e não somente a verdade processual? Eu não digo nem a vantagem, eu digo que é a obrigação do advogado que quer atuar na área do júri, quer se dar bem, ele tem que conhecer a verdade real. Ele tem que arrancar do cliente dele realmente o que aconteceu. E quando o cliente não conta a ele? Na realidade, cabe ao advogado, né? Se ele quisesse tecnicamente fazer a defesa, né, de acordo com a sua consciência e a sua visão técnica, mas o réu pode, se você for contrário àquilo que ele está falando, o réu pode lhe destituir em pleno plenário, como já aconteceu várias vezes aí de um réu destituir o advogado até no dia do julgamento. Mas a obrigação do advogado conhecer a verdade real é ele poder trazer a verdadeira tese. Não adianta o acusado dizer que não foi ele se as provas processuais estão trazendo toda a matéria para cima do réu. Não adianta ele chegar e negar. E você tem que mostrar para o réu que se ele continuar negando, a tendência de uma condenação e da pena dele é X.
Se ele trouxer a verdade processual, e isso acontece muito no júri, advogados que na realidade eu chamo de paraquedistas, que atuam só no sumário, e aí vão na verdade do réu, aí largam a bomba para quem vai fazer o plenário. Sim. Então muitas vezes o réu chega no plenário, ele desmente por completamente tudo que ele falou anteriormente e traz a versão nova. Porque aquilo, na nossa legislação, o acusado pode contar uma versão que não seja a verdade real. Pode, que nos não Estados tem penalização nenhuma. Nos Estados ele Unidos responde é o por perjúrio. Ele responde por perjúrio. A vítima também. Aqui ela não é condenada, mas nos Estados Unidos também responde. Exato. Mas conte para nós aqui, inclusive para o telespectador, aquilo que você acaba de nos informar a respeito do sumário e do tribunal e do julgamento pelo tribunal do júri. O que significa? O que é isto? Qual é a diferença? O processo do júri se divide em 3 fases. Sim. Nós temos a fase do inquérito policial, que é feito única e exclusivamente pela delegacia. Posterior à denúncia, ele passa a ter a atuação do advogado, onde o advogado, o réu, tenta trazer a sua versão, e aí vai para a mão do juiz. O juiz, ele na realidade, ele só pode absolver o réu se ele tiver uma prova técnica muito forte, como um álibi, como alguma coisa que realmente é de absolvição. Ou ele pode impronunciar o réu se ele entender que as provas não são tão necessárias. Certo. Mas a absolvição, inclusive, o juiz ele é obrigado a recorrer da própria decisão dele. Posteriormente a isso, com a pronúncia, vamos ao júri, que aí é outra... É praticamente tudo que foi feito na instrução, na fase sumária, vai ser repetida no júri. E nesta fase, quem vai decidir a pena é o conselho de sentença, que seriam os jurados. O juiz, nessa fase, ele apenas tem por obrigação de controlar os ânimos das partes e tentar fazer com que o julgamento siga da melhor maneira possível. E, posteriormente, aplicar ou não a pena de acordo com a vontade dos jurados. Muito bem. E como é que vocês fazem? Como é que você, por exemplo, atua no tribunal do júri do tocante, por exemplo, à apresentação da folha de antecedentes do acusado? Como é que é isso? Na realidade, a folha de antecedentes do acusado, e vamos colocar isso a favor, né, da promotoria, porque ela sempre é a favor, se você pega um réu que tem uma folha de antecedentes extensa, a promotoria começa o júri com a folha de antecedentes dele. Se você pega pela defesa, na realidade, se você pega o exame de pólvora na mão do réu também, para poder dizer que é negativa de autoria, porque o exame deu negativo, isso também são 2 provas que são infantis. Os jurados não podem, de maneira nenhuma, aquele cidadão que está com 30 crimes, pode ser que o 31º ele não cometeu. E aquele cidadão que não está com mancha de pólvora nas mãos, o residográfico, ele pode ter urinado na mão, ele pode ter passado uma água com gás, ele pode ter feito algum tipo de situação, suado demais, que também não vai... É uma dissimulação. É uma dissimulação. Então são provas extremamente frágeis, mas quando o réu é uma pessoa com um currículo lá atrás, um currículo de crimes grande, o Ministério Público utiliza demais isso. Né? Utiliza muito a folha de antecedentes. Mas nós temos casos de, como eu disse, advogados, juízes, promotores com uma folha limpíssima cometem um homicídio. Muito bem, me diga uma coisa, você pode comentar agora sobre algo que muitos advogados se queixam, ou seja, que a prova dos autos convergem para a absolvição e, no entanto, a acusação, a acusação entende que não pode ser dessa forma e ela insiste na condenação. Vamos colocar dessa maneira, doutor Laurelli. Na realidade, a gente tem promotores de justiça, que eu sou amigo de muitos promotores de justiça, que são realmente promotores de justiça. E, infelizmente, como toda a profissão, tem promotores de acusação, que eu até brinco que eles devem ganhar promoção por quantidade de acusações que eles têm, porque muitas vezes não tem prova realmente nenhuma e ele insiste, ele briga, e aí você tem um debate de quase 3 horas em cima de algo que não tem provas realmente no processo. É ouvir dizer, ouvir falar e mais nada. Eu acho que é a presunção, né? É a presunção. Mas ele utiliza o quê? Utiliza a folha de antecedentes, ele utiliza outros históricos para tentar fazer que, através dessa violência que nós estamos tendo hoje, saia de lá o réu acusado. Mas você não acha que o Ministério Público tem razão? Porque o Ministério Público defende a sociedade. E nós estamos aí
como eu disse já anteriormente no primeiro bloco, à mercê desta violência, desta violência nas ruas. E acho que o Ministério Público tem razão de exigir essa punição. Depende. Porque, assim, nós temos que colocar da seguinte maneira. Antes, um culpado solto do que um inocente preso. Porque nós temos casos aí de pessoas que ficaram presas... Doutor, você não acha muito romântico isso? Não é romântico não, doutor, porque vamos colocar o seguinte, do jeito que está nosso sistema prisional hoje, uma pessoa que fica injustamente presa e depois de 2, 3 anos prova-se a inocência dela, esses 3 anos é irrecuperável na vida dessa pessoa. Não, mas ele tem uma indenização. O inciso 75... Ele tem uma indenização que ele vai receber há quantos anos? Da Constituição. Dá quanto tempo? Ele vai entrar contra uma União, vai entrar contra o Estado, e muitas vezes vem a resposta do Estado, não, mas o Estado fez correto porque ele seguiu a lei, existiam indícios, então o Estado não fez nada de errado. Entendeu? Aí prova-se lá na frente uma inocência. Como o caso do Barbodega, aqueles meninos que foram... sim, bom, esse foi o caso da escola de base também, daquele pessoal que até hoje ganharam R$1 milhão de indenização da Rede Globo, mas tem um deles, um japonês lá deles, que não sai da cama. Não sai da cama, ele tem medo de ir pra rua. Entendeu? É irrecuperável. Então eu acho que tem que se haver a condenação, sim, né? Mas desde que haja provas no processo e não pela violência que a sociedade tem. Eu concordo com você. A presunção de que houve um crime, de que houve, por exemplo, a materialidade está clara, mas de que houve indícios de autoria é muito vago. Tem que ter uma prova meio concreta. Vamos colocar uma certeza, pelo menos que os jurados saem de lá, certeza. Eu coloco da seguinte maneira, indícios veementes de autoria. Sem dúvida. Os jurados podem errar, eles são seres humanos. Claro. Eles podem tanto absolver como condenarem errados. Claro. Mas se eles tiverem certeza do que eles estão votando e não pelo que a sociedade é violenta, eu acho que aí é um julgamento justo. Agora eu vou fazer uma pergunta técnica para você. A Lei 11.689 de 2008 modificou o início dos debates, permitindo ao douto órgão do Ministério Público iniciar a fala pela leitura da pronúncia, em substituição ao libelo crime acusatório que vigorava na lei anterior. Você acha que essa substituição foi uma inovação para a melhor compreensão dos jurados sobre o fato crime praticado que se está julgando? Na realidade, eu não vi uma modificação tão grande. Por quê? Porque mesmo anterior à lei, o jurado ele já recebia um relatório do juiz. E no relatório, eles sabem e eles leem o que o acusado está respondendo. Quais são... Não, mas você entendeu. Porque antigamente... O Ministério Público é obrigado a ler. Parece que era o artigo 417. Ele era obrigado a ler o libelo crime acusatório. Libelo crime acusatório. Que os jurados não entendem. Que na realidade o libelo crime acusatório seria, na realidade, a quesitação que seria formulada para eles lá na frente. Claro. Mas eu acho que isso não traz grande diferença, porque com o relatório do juiz, como hoje também tem esse relatório, só que hoje já incluiu, inclusive, as decisões se o processo teve um recurso, uma rese, já tem a decisão também do tribunal e os jurados também leem, eles têm esses 10 minutos para ler. Eu não vejo uma vantagem tão grande sobre isso, não. Eu acho que isso a lei modificou, mas que não traz nenhum benefício. Eu gostaria que você me respondesse rapidamente, porque eu preciso que você me diga a respeito daquela sua participação no júri do... Gil Rugai. Gil Rugai. Vamos então comentar sobre isso, por favor. Foi um processo que desde o início, a doutora Mildred é uma promotora que eu já enfrentei ela várias vezes, e ela me convidou uma vez para ser assistente de acusação, e eu fui assistente de acusação num caso em que eu achei que a tese do advogado foi horrível e o réu acabou recebendo uma pena superior à do que ele merecia. Então eu falei para ela que nunca mais atuaria na assistência da acusação, a não ser que eu tivesse consciência e certeza da culpabilidade do réu. E esse caso ela me apresentou desde o início, quando foi feito, eu fui lendo o caso, fui acompanhando, conheci as familiares da vítima. É Gil Rugai, né? Gil Rugai. Uhum. E hoje, ontem e amanhã, se for o caso, eu tenho certeza absoluta da participação dele nesse crime, tenho certeza absoluta da crueldade, como o senhor falou. No meu entendimento, ele, pelas cenas dos crimes e pela análise das provas técnicas, ele assassinou primeiro
a madrasta dele e fez com que o pai ajoelhasse e eu visse a madrasta morta e aí ele executou o pai com um tiro nas costas, na cabeça. Então, é um cara que eu considero extremamente perigoso, está solto na rua, é um psicopata, é um cara que em momento algum ele demonstrou sentimento no júri, em momento algum, ele veio me servir cafezinho, com a maior cara de cínico. Verdade. Servir cafezinho pro promotor de justiça. E eu vou que o delegado, que eu adoro muito ele, que foi o responsável pelo inquérito todo, ele virou para mim e falou o seguinte, isso marcou muito comigo, Bira, eu durmo com o Fernandinho Beiramar num quarto, mas com o Gil eu não durmo. Essa é uma... Bom, mas tudo isso aconteceu no júri, né? Aconteceu no júri. Aconteceu no júri. E, assim, os advogados de defesa foram excepcionais, tiveram uma equipe muito grande. O réu pode pagar, né? Deve ter tido um dinheiro muito grande, embora eles vieram de graça, né, pelo Instituto, mas trouxeram peritos, trouxeram historiadoras, trouxeram psicólogas para depor e o resultado foi muito difícil. Mas foi condenado. Foi condenado, mas está solto. Você sabe que a pena foi satisfatória para a acusação? Foi satisfatória. Só não foi satisfatório que eu tive que dar satisfação depois para a irmã da vítima, o fato dele sair de lá solto. Né? Mas a lei, essa lei... ela ficou na realidade com aquele sentimento. Foi feita justiça, mas não por completo. Eu sei que há uma mágoa, mas nós precisamos informar o telespectador que é a lei. E o judiciário, caríssimos telespectadores, não faz a lei, não elabora a lei. Quem elabora a lei é o Poder Legislativo. Então, daí porque o advogado vem aqui nesse programa, que atuou como assistente de acusação, e diz, é uma mágoa. O que eu vou falar para a família da vítima? Mas, lamentavelmente, a lei é essa. Ele é primário de bons antecedentes, não é? E ele respondeu solto o processo. Ele ficou preso alguns momentos, mas ele tinha um HC lá no Supremo. Mas depois respondeu solto, e solto vai aguardar o julgamento pelo recurso e, na realidade, usufruir dos 5 a 7 milhões de reais que ele recebeu de herança, porque o irmão dele não o retirou da herança. Então ele está hoje solto com 7 milhões na conta, curtindo a vida. Mas a lei é essa. Infelizmente. Muito bem. Meu querido amigo doutor Ubirajara, eu queria que você apresentasse rapidamente as suas considerações finais. Inicialmente queria agradecer a oportunidade de estar no seu programa. É um orgulho estar aqui dentro e não me colocaria como merecedor de ser entrevistado por Vossa Excelência, como nós colocamos, mas acho de extrema importância esse programa. Acho que esse programa, na realidade, ele deveria ser, vamos colocar, muito mais divulgado, ser passado, inclusive, em faculdades, porque as pessoas que estão deste lado, sendo entrevistadas pelo senhor, só trazem benefícios para a sociedade, para o estudante de direito, para o próprio advogado formado, para os juízes, para desembargadores, porque fala sobre realmente o que é o direito e que o direito deveria ser, né? Eu agradeço muito a sua atenção, eu quero cumprimentá-lo pelo brilhantismo com que você explanou ao telespectador estas conquistas do Tribunal do Júri, o meandro do Tribunal do Júri. E vamos retornar para conversar mais. Muito obrigado. Com certeza. Obrigado, senhor.